Tá bom. Os irmãos estão me ouvindo? Amém. Boa noite, os irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja reinando no coração de cada um de vocês que encontram aqui nesta noite. Quando o pastor me convocou, não convocou não, ele me intimou mesmo. Foi uma convocação quase que tipo de um delegado para um criminoso. Você tem que falar hoje domingo, porque domingo vai ser o dia, vamos falar sobre o diácono, e o irmão é o diácono da igreja, vai falar. Ser diácono, falar para de diácono, eu falei para ele, é jogar em causa própria. Não tem como. Tudo que eu falar aqui, eles vão ver, Daniel não faz nada disso. Não é isso que pode acontecer? Ou vocês vão me condenar, ou então vocês são consagrados. Eu falei para a irmã Nilceia, que eu dei vontade de dar um cascudo no pastor, por me falar, me colocar em uma incumbência dessa. Mas eu agradeço a Deus pela oportunidade. Faz muito tempo mesmo que eu não assumo o púlpito para pregar. Eu creio que faz uns 3 ou 4 anos, né, pastor? Foi no seu aniversário, não sei. Não, aniversário do ministério foi de 6 anos. Tem quantos anos? Quantos anos tem? Quantos anos tem no ministério? Vai para 11, 12? Então, foi 6 anos atrás, a última vez que eu falei à igreja. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, e aos irmãos, e ao pastor também, que é brincadeira, né? Que tem uma coisa que a gente tem que ter respeito, já falei com vários irmãos, é com o pastor ou com quem está à frente da igreja. Como o pastor falou antes, eu já fui líder dessa igreja, quando essa igreja tinha 180 e alguma coisa de membros. O pastor saiu sem ninguém esperar, aí eu fiquei, eu vice-moderador, fiquei 6 meses até o pastor Eduardo assumir na direção da igreja. Graças a Deus que nós tínhamos o irmão Dom, diácono, aquele exemplo, irmão Herculano, irmão, todo mundo lembra desse irmão, mas os irmãos que chegaram agora não lembram, mas eram bênçãos. A irmã Ivanise, que dispensa comentário, o irmão Edgar, além de ser um músico por excelência, era um crente também por excelência, e a igreja ficou entregue, na época nós tínhamos 6 diáconos na igreja, porque diácono na igreja é um por igreja e um a cada fração de 50. Se nós aqui temos 50 e alguma coisa de membros, não sei quantos tem agora, nós tínhamos aqui pelo menos 2 ou 3 diáconos. Está em dívida, aí, pelo menos pelo conceito da Convenção Batista, a igreja está em dívida sobre diáconos. E é bom que providencie, porque o diácono tem validade até 70 anos. De 70 anos adiante ele é jubilado e outros entram no lugar. E eu já passei de 70 há muito tempo. Os irmãos orem por mim porque é só pela graça mesmo. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 6. Vamos ler de 1 a 7. Diz assim: naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve murmuração entre os helenistas com os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária, ou seja, na distribuição de alimentos. Então, os 12 convocaram a comunidade de discípulos e disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra para servirmos à mesa. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais os encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagremos na oração e no ministério da palavra. E o parecer agradou a toda a comunidade, e chamaram entre eles Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, o prosélito de Antioquia. E apresentaram-se perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e multiplicava-se o número de discípulos. Tanto muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Santo Deus, amado Pai que está nos céus, louvado seja o teu nome, Pai.
Queremos te agradecer por esse momento que estamos na tua casa, te agradecer porque o Senhor está conosco, agradecer ao Senhor pela vida, pela oportunidade que está me concedendo de falar à tua igreja. Abençoa cada um servo teu aqui, em nome de Jesus. Amém. Eu já estou emocionado, porque é muito interessante isso. O capítulo 6 de Atos é a divisão do livro de Atos. A primeira divisão, tem duas divisões. Vai até do 1 ao 6, do 1 ao 5, no 6 muda, aí depois passa do 9 em diante, quando Paulo assume o comando do livro de Atos, e Pedro fica assim, como não vou dizer que afastado. Sai um pouquinho de cena, cedendo a vez a Paulo. Mas naqueles dias, o autor da lição, ele não explicou, mas foi a primeira vez que os crentes, a pessoa convertidas, foram chamados de discípulos. Antes disso, só os seguidores, os 120. Eles vão me perdoar se eu estiver nervoso, mas eu realmente estou nervoso. Porque não sei o porquê, mas Deus sabe. Porque se não estiver nervoso também, pode ser a vaidade. Eu estou aqui humildemente diante dos irmãos. E uma das coisas que a igreja aconteceu naqueles dias, que mudou. Quando a gente vê falar em igreja primitiva, a primeira coisa que vem à mente é o quê? Milagres, prodígios, né? Sinais, solidariedade, comunhão e oração. Mas o capítulo 6, por isso que mudou. No capítulo 6, apareceram os problemas. Até aí a igreja não tinha problema nenhum, a não ser no capítulo 5, por vaidade de Ananias. Mas entre os discípulos, entre a comunidade cristã, eles viviam mil maravilhas. Era tudo que os apóstolos falavam, eles obedeciam. Mas aqui nós vemos primeiro problema. Houve confusão, houve contenda, ao ponto de Pedro chegar para os demais irmãos e dizer: nós não podemos assumir esse compromisso. Nós vamos escolher homens para assumir essa parte. Porque já pararam para pensar, se o pastor da igreja for visitar a viúva, for servir a ceia, for fazer tudo? Não sei que os irmãos lembram, mas os antigos aqui, Dalva, Ceia, a Mano Sérgio que alcançou isso também. E mais Ruth e Led não me alcançaram. Nós tínhamos, do grupo dos 6 diáconos, nós tínhamos quatro funções diferentes. Nós tínhamos um grupo para visitar as viúvas, um grupo para fazer a ceia, que era o irmão Dom, a irmã Vanise, preparar a mesa da ceia, um grupo para visitar novos convertidos. Ou seja, o pastor falava só mesmo aos domingos. Muitas quarta-feiras, o diácono assumia o púlpito da igreja e o pastor ficava sentado. O pastor Nemésio era terrível fazer isso com a gente. Ele sentava, botava a gente para pregar e ficava nervoso, como eu estou aqui agora. Mas era muito bom. Todo mundo compartilhava de tudo da igreja. Mas os irmãos vêm falar na palavra que helenitas. A contenda houve exatamente por isso. A igreja primitiva, somos informados sobre milagres, solidariedade e comunhão entre os irmãos, como desejamos que toda igreja seja. Mas havia problemas internos. Os helenitas, que falavam a língua grega, começaram a reclamar porque as suas mulheres, ou seja, as mulheres deles, dos casados, não, das viúvas, foram colocadas de lado. Os hebreus só estavam atendendo aos hebreus. Lembro uma vez que eu fui em uma festa de 15 anos de uma sobrinha minha, da Assembleia de Deus, que eles serviram só os assembleanos. Os batistas que não eram crentes ficaram de fora. Foi exatamente o que aconteceu. Eu não reclamei não, fiquei tiririca da vida, mas não reclamei não. Mas aconteceu isso. E lembra exatamente isso.
houve, vamos dizer assim, uma parcialidade entre a igreja. Não, esse aqui não fala a nossa língua, nós não vamos atender, como se fosse diferente. Mas, ao reclamar com isso, Pedro não tomou decisão nenhuma de brigar com ninguém. Disse, não, nós vamos resolver o problema. E problema na igreja acontece para ser resolvido. O pastor tem problema na igreja, ele tem que resolver, mas não é ele. Ele incumbe alguém. Você vai lá, por exemplo, tem um problema na música, Kleber é o líder. O Pedro não está de acordo? Não, Kleber, você vai lá, conversa com o Pedro. Não é preciso ali, que aí dá a ideia de que o pastor está brigando. O pastor não foi feito para brigar com ninguém, foi para aconselhar. Mas se, contudo, o Pedro... Aqui temos um Pedro, né? O Pedro não ouvir, aí o pastor vai ele mais o Kleber. Não, nós temos que resolver isso. Eu sinto muita falta daquela irmã que cantava aqui. É sua esposa, né? Esposa do João, né, João? É dele, do Lucas? Rapaz, que falta faz aquela menina aqui para cantar. Isso é coisa que a igreja tem que resolver. O pastor tem que resolver, mas não o pastor. Ele coordena. Não sei que os irmãos sabem, mas a palavra pastor é o mesmo que moderador, ou seja, conciliador. E para diácono não fica muito abaixo, não. Nós vamos chegar lá ainda. À medida que a igreja crescia também os problemas aumentavam. Os apóstolos acrescentavam, os apóstolos se apegaram à pregação e deixaram a mesa com os diáconos. O diácono era o líder da igreja, a sua qualidade é um líder da igreja. E sua qualidade se apega escolhida em assembleia. O pastor, semelhante a do pastor, que pode ser presbítero ou bispo. Em alguma igreja, hoje em dia, os diáconos não têm mais muita importância, não. Eles mudaram muito o sistema de escolha. Não que não tenha importância. O autor da revista Aplicação Pessoal, ele diz que escolhiam crentes novos, que o diácono não pode ser novinho, não pode ser novo convertido, mas também não pode ser velho, que ele está ali para trabalhar. O diácono não é para ficar lendo a Bíblia e pregando, ele pode até pregar, mas a função dele é auxiliar o pastor em todos os parâmetros da igreja. Mas escolhem pessoas de qualquer maneira para botar. Mas Paulo nos ensina que no Antigo Testamento diz que os vocacionados devem ser testados e ser aprovado antes de serem chamados para servir, devem ser consagrados. Aí vem, não sei que os irmãos lembram, nós tivemos 2 consagrações de diácono aqui. A primeira vez foi eu, irmão Gimenez, irmão Herculano. E depois escolhemos mais o Elcio, o Anísio e... Foi Elcio, Anísio e o Anísio, né? Mas foi totalmente diferente. Quando eu fui escolhido para diácono, meu nome foi escolhido, a igreja escolheu em assembleia, voltou uma assembleia para escolher o nome, foi citado os nomes, mas foi citado 5 nomes. Aí, como a igreja precisava de 3, que era pequena na época, né, 90 membros mais ou menos, foi escolhido só 3. Aí foi eu, o irmão Herculano e o irmão Gimenez. Nós fomos escolhidos, passados, votados, aprovados os nomes, aí entramos em um ano de estudo. 2 livros para ser estudado com respostas. Nós um dia ficamos até quase meia-noite. O pastor Adelmo foi fazer como é que se diz mesmo? Uma palestra com os diáconos. Ele falou, depois ele falou que foi para testar. Acabou 10h40 da noite o velhinho pregando aqui. O velhinho de cabeça branca. Ficou nós lá na igreja. O pessoal foi quase todo mundo embora. Ficou mais os candidatos mesmo e o pastor Nemésio e alguns irmãos só que ficaram. Até Nair foi embora para casa
porque as crianças eram pequenas na época, estavam com sono. Mas os diáconos, ele, além de assumir a mesa, ele tem que ser sábio, cheio de sabedoria e do Espírito Santo. Esse é o principal. Se não tiver o Espírito Santo, não tem nada. Em 1 Timóteo, nós vemos a escolha dos diáconos com 8 qualidades, 8 características que o diácono tem que ter. Primeiro, tem que ser homem de boa reputação. O que é ter boa reputação? É uma pessoa que não seja rejeitado por ninguém, que toda a igreja aceite, que a palavra dele, quando ele falar, não vou dizer que seja igual, mas quase que o de um pastor. Quando dizer, irmão, você toma conta que aquelas crianças vão ficar andando, o diácono tem que fazer isso. Eu não faço porque até agora eu não recebi ordem para isso. Não é para andar. Já que criança não é para andar na igreja, não. Os irmãos lembram, a irmã Nilceia levava o pastor e o Rafael para a igreja, ficavam um do lado dela, outro do outro. Saíam para um lado, algum pastor. Vocês saíam? Não saíam, ficavam ali. Os meus a mesma coisa. O meu, uma vez quando era pequenininho, o Naldo, a gente estava na segunda igreja ainda. Aí ele foi correndo na igreja, parece que Deus pesou a mão. Bateu com a boca na quina do banco da igreja e saiu sangue pra caramba. Diz desse dia pra cá, nunca mais, né, deixou ele andar na igreja. Mas a gente vê criança até brincando na igreja. A coisa mudou muito. Diácono tem que ser boa reputação. Ou seja, toda a igreja deve saber e respeitar ele. É necessário que os irmãos sejam de boa em Está em 1 Timóteo 6,3. Tudo isso está em 6,3. Tem que ser de uma só palavra. Aí vem a parte mais difícil, né? Uma só palavra é muito difícil. O que eu falar aqui, mesmo que venha causar mal à minha pessoa, eu tenho que confirmar, foi isso mesmo que aconteceu. Diácono tem que ser pessoa de uma só palavra. Coisa que a gente não pode querer que aconteça na igreja, o disse-me-disse. Fulano falou isso? Não falou não. Não, falou sim, eu ouvi. O diácono está aí para resolver esse tipo de problema. Não é para o pastor resolver. Senão o pastor vai ter para preparar a mensagem de jeito. Não é isso? Ou seja, se o irmão Cleber for para diácono, que eu espero que um dia seja, se for vontade de Deus, é claro, ele está aí para o céu para o pastor nesse sentido. Tem um problema que eu quero na igreja? Kleber, você vai lá com o Daniel, vai lá com o Marcelo, com a Marcela, ou com o Marcelo, tem Marcelo também, resolver isso por mim. Não é preciso só diácono, mas é bom ter um diácono junto para resolver esse tipo de situação. Pelo menos foi assim que eu fui ensinado. E quando fazer uma visita a uma mulher, o diácono, se for uma visita à mulher, ele não pode ir sozinho. Tem que levar a mulher dele junto e chamar um grupo da feminina para ir junto com ele. Porque fica para evitar a maus influência, né? Evitar a cilada do inimigo contra a igreja. O diácono também deve... me perdi aqui. O diácono não deve ser dado ao vinho. Vocês já leram isso lá, né? O pastor, a diferença do requisito para um pastor, para um presbítero ou para um diácono é exatamente isso. Que o pastor não pode tomar nenhum vinho, mas o diácono não pode ser chegado a muito vinho. Eu digo, irmão, não deve ser chegado a vinho nenhum. Sabe por que Paulo falou isso? Isso é palavra de Paulo, né? Inspirado pelo Espírito Santo, é claro. Porque Timóteo, com certeza, senhor, nessa época de ser um diácono, líder, você não pode beber muito vinho, não, mesmo que tenha problema no estômago. Como você tem, controla esse vinho. Por quê? Porque depois de uma certa quantidade de dose, o camarada que bebe, e graças a Deus eu nunca bebi, não tem mais controle no que está falando. Aí pode causar um problema muito sério no meio da igreja, um diácono beber. Parar para pensar? Quando eu fui consagrado a diácono, o pessoal me chamava de diácono garotão, porque eu tinha 30 e poucos anos, 33, 34,
Passava uma novela na Globo e tinha um padre garotão, que até era terno José Wilker que fazia. O nome dele era Padre Rodrigo. Aí me chamavam de padre de diácono garotão. Que eu fui consagrado ao diaconato no dia 19 de novembro de 1991, muito tempo atrás. Tem ideia de quanto eu sou velho, hein? Mas o diácono não pode ser chegado ao vinho. Se ele bebia algum vinho, se o irmão que bebe algum vinho, se for diácono, para com isso, não bebe mais não. Porque o diácono não pode beber vinho. O diácono não pode ser cobiçoso de sorte da ganância. O que é isso? Ele tem... Hoje eu fui na escola do meu lá em Praia Linda e ele estava estudando educação financeira. O que tem de membro de membro, não sei se é membro da igreja, a pessoa estava pensando em investimento em várias coisas. Gente, a lição falava sobre isso. Mas não era para ser tanto assim. O diácono não pode ter essa ambição de que você querer ser rico. Ele perguntou, quem não quer ser rico aqui? Todo mundo quer ser rico. Mas quem não quer, quem tem dinheiro? Ninguém tem. Aí quando chegou uma hora lá, o pastor perguntou, que estão querendo botar forro na igreja, perguntou, quem tem 40 mil para doar à igreja? Ninguém levantou a mão. Ou seja, o dinheiro tem, mas é para eles. E lá tem membros lá que podem dar os 40 mil. Com certeza tem. Tem empresário lá altíssimo onde pousar em Cabo Frio, de açougue, várias coisas. Mas o diácono ele não pode ser ganancioso. Ele tem que viver com o que Deus deu para ele. Se Deus me deu uma casa, eu já tive carro, mas não aprendi a dirigir porque não tenho mais carro, é aquilo. Não é preciso ter um carro, precisa ter dois. Você não vai dirigir 2 carros ao mesmo tempo. O dinheiro que você compra o segundo carro ajuda a obra da obra da igreja com cesta básica, na construção do templo, que a gente precisava fazer bastante coisa aqui. Quando fez com o caretado aqui do lado, a intenção era fazer uma quadra. O pastor lembra disso, não, pastor? E essa quadra não saiu até hoje. Por quê? Falta de dinheiro. Mas se tem alguém rico ao ponto de fazer uma quadra aqui, que doa essa quadra. Com certeza, se não lhe fizer falta, Deus vai dar em dobro. Mas o diácono ele não pode querer botar a mão onde ele não pode alcançar. Não só o diácono, mas todos nós. O 7º requisito, o diácono deve manter o ministério da fé. Ele deve ser um ministro da fé, deve trabalhar a fé, deve viver pela fé. E se ele não viver pela fé, nunca ele vai ser um diácono. Mas diácono não é só isso. Diácono é para auxiliar ao pastor, à igreja, à viúva, à mesa. Qual mesa? Não é só essa mesa aqui de ceia, não. A mesa que a Bíblia fala não é nem da mesa da ceia. É a mesa dos necessitados, dos que foram abandonados, dos desamparados. Isso é função de um diácono. Mas trago para os irmãos outra palavra, que os irmãos não se esqueçam que, como igreja, a Igreja Batista só, até por enquanto, só tem 2 oficiais. 2 oficiais, que é o diácono e o pastor e o diácono, na hora. Quando eu estava sendo escolhido para ser diácono, um irmão chegou para mim gozando, né? Desculpa a expressão. Daniel agora vai ser servente de pastor. Diácono não é servente de pastor. Diácono é auxiliar do pastor. Tem que estar pronto. Se o pastor, hoje, por mim, eu não pregaria aqui hoje. Mas ele falou comigo, eu até na hora disse não, né? Mas, pois não, a Bíblia diz lá em Colossenses 3, que tudo que tiver a sua mão para fazer, faça conforme as tuas forças, seja por trabalho ou por obra, por palavra ou por obra, fazei tudo isso dando glória a Deus Pai, dando graça a Deus Pai. Eu agradeço a Deus, porque o Senhor me concedeu. Eu não sou merecedor de ser diácono, que diácono é um servo. Além de ser servo, não é só servo, que servo todos nós que estamos aqui somos. Até o pastor é servo de Jesus Cristo. Mas o diácono tem que ser um servidor. Ele tem que estar ali para servir. E o pastor Nemésio, quando a gente estava fazendo esse curso, ele trouxe uma palavra para a gente. Um dia ele foi para o eleitor. Aí ele trouxe uma palavra. Irmãos, aquele que não vive para servir, não serve para viver.
Isso eu nunca mais esqueci. Aquele que não vive para servir, não serve para viver. Nós possamos, nesse dia, estar pronto para servir uns aos outros. Apesar de Jesus ser o maior servo que existiu, nem servo, ele era o Senhor. Ele diz, eu sou o servo do menor servo que pode ser, eu vou servir a ele. E um dos exemplos do que é usado, pelo menos na igreja que agora voltou a usar, não estava usando, não voltou a usar, é o pastor quando no dia da ceia se vê os diáconos. Nós não somos merecedores de ser servido pelo pastor. O diácono não é. Mas ele usa isso como exemplo, porque um exemplo de humildade, usando o exemplo que Jesus Cristo deu, dele serviu. Serviu ao ponto de lavar os pés dos apóstolos, secar. Que Deus possa nessa noite, sabe, trazer à mente dos irmãos que nós, como igreja, precisamos não ser ambiciosos, não só o diácono, não ter dupla palavra, falar uma coisa aqui e outra depois. O nosso ser tem que ser sim, sim, e o não, não. Porque o que passar disso já é o inimigo que está nos usando, é de procedência maligna. Nós possamos ter muito cuidado com isso. Porque naqueles dias houve problema na igreja. E em nossos dias acontece problema na igreja. Nós possamos ter a sabedoria do Senhor para resolver qualquer tipo de problema que vier na igreja, que Deus possa estar capacitando não só o pastor, nem só o diácono, mas qualquer um irmão para resolver o problema. A Bíblia não fala, lá em Mateus, não fala que é diácono que foi, não. Se o teu irmão pecar contra você, você vai a ele. Se ele te ouvir, você ganhou o teu irmão. Mas se não te ouvir, você leva outro contigo. Se ele não te, mesmo se não te ouvir, aí você leva a igreja. Aí depois, todos os recursos forem insuficientes, aí sim a igreja vai tomar as providências necessárias. Mas isso longe do pastor, porque o pastor tem que estar pronto para fazer a vontade de Deus na entrega da palavra. Pedro falou assim, não é razoável que eu largue de pregar a palavra de Deus para resolver biinhas desse povo aí. Ou seja, os hebreus querendo ser superior aos helenitas. E esses helenitas não eram estrangeiros, não. Eram judeus que moravam fora da Judéia, fora de Israel. Moravam na Grécia, na Itália, na Palestina, e falavam a língua grega. Que na época só tinha dois idiomas, o grego e o aramaico, e o hebraico, 3 idiomas no caso. E eles usavam mais, a Bíblia foi usado o grego e o aramaico. O hebraico não foi usado, se foi, só na Bíblia hebraica, né, pastor? Só na hebraica. A Bíblia nossa, não. É a versão nossa traduzida desses 2 idiomas, do grego e do hebraico. E mesmo assim, eles sendo judeus, pois não tem ideia de quantos judeus se achavam, né? Hoje eu ouvi uma mensagem no YouTube, o pastor falou que nós possamos ser tão crente ao ponto de tornar um fariseu se sentir um superior ao outro. Eu achei muito essa palavra dele, que falou que tem muitos fariseus no dia de hoje, crente se achando superior ao outro. E não existe. Eu não sou superior a ninguém que está aqui. O pastor, como pastor, ele é o líder, mas ele é semelhante a cada um de nós, sujeito a mesmos erros, e que nós temos que fazer como igreja? Orar para aquilo que aconteça com cada um de nós, não aconteça com ele, para que ele possa estar sempre pronto a trazer a palavra do Senhor para cada um de nós. Que nós possamos nessa noite colocar diante da nossa mente a consciência de que cada um de nós é um diácono diante do Senhor, é um servo pronto para servir. Que Deus nos abençoe.